Muito bom dia, sexta-feira, né? E o Manhã IPP trazendo um assunto que vai falar muito ao seu coração. Quero dar bom dia para você que está aí, que já tomou seu cafezinho, ou está tomando, ou vai tomar ainda, e agradecer pela sua companhia, por você abrir a porta da sua casa e permitir que tenhamos esse momento especial refletindo na palavra do Senhor. Passamos o mês de março inteirinho aí falando sobre orações, oração de intercessão, oração de lamento, oração de súplica, oração de adoração, né? Também oração de Ana, oração de Jabes, muitas orações. Saímos muito edificados, tivemos um feedback muito bom. E agora em abril nós temos temas que vão falar muito ao seu coração também. E hoje vamos falar sobre como Deus usa as pessoas, né? Pessoas improváveis, pessoas que a gente imagina que Ele vai usar, outras que a gente nem imagina. A gente vai falar disso e nosso convidado é muito especial. Quem vai trazer essas respostas hoje, quem vai conversar com a gente é nosso querido reverendo Arival Dias Casimiro. E antes, eu quero ler para você um versículo que inspirou o nosso programa de hoje, que fala assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Isaías 55, 3-5. Olha que coisa mais linda. E quem vai falar mais para a gente sobre isso? Nosso querido pastor Arival Dias Casimiro. Vamos lá, entrevista do dia. Bom dia, pastor. Obrigada por ter aceitado nosso convite com a sua agenda aí toda corrida, né, pastor? Obrigada por falar desse assunto tão importante, né? Bom dia, Lídia. Bom dia aos nossos telespectadores, né? É um prazer muito grande estar aqui com você sempre na Manhã IPP, né? Privilégio. Muito obrigado pela honra. A gente que agradece, pastor. Louvado seja Deus, né? A graça que Ele derrama sobre nós. Somos espectadores, né, da graça dele. Pastor, Deus usa as pessoas. A importância de falar desse tema, qual que é? Primeiro, a gente precisamos nos lembrar daquele princípio, né? Que o nosso Deus, ele não é servido por mãos humanas, né? Nós não podemos servir a Deus. Mas é Deus que se serve de nós, né? Ele nos usa. Ele usa a mim, a você. Ele usa a quem Ele quiser. Ele usa o diabo, Ele usa os anjos, né? Ele usa pessoas boas, pessoas ruins. Deus usa os cristãos, os crentes, ou seja, na sua providência, na sua soberania, Ele usa quem Ele quiser, né? Esse é o princípio fundamental da Bíblia, é o texto que você leu aí, né? Por exemplo, nesse contexto de Isaías, quando Deus quis trazer o povo de volta da Babilônia para a Terra Prometida, ele usa um rei chamado Ciro, rei da Pérsia. E esse rei não era nem cristão, né? Não temia a Deus, mas ele foi ungido, ele foi escolhido por Deus, né, para baixar aquele decreto e fazer com que o povo de Israel voltasse para a sua terra. Eu creio que, na perspectiva geral, Deus usa todos, mas, numa perspectiva específica, Deus usa o seu povo, a sua igreja, né? Olha que interessante. Por exemplo, né, às vezes a gente fica perguntando por que Deus não, se Ele tem lá milhões e milhões de anjos, né? E os anjos poderiam vir aqui, né, e proclamar o Evangelho, e pregar o Evangelho, mas Ele não faz assim, né? Na economia dele, Ele nos salva, Ele nos converte e faz de mim e de você uma testemunha dele, né? Então, eu creio que é um grande privilégio que nós temos, o privilégio de sermos usados por Deus, né? Deus, ele trabalha, ele cumpre os seus planos, a sua vontade, através de nós, né? Através de cada um de nós.
Pastor, e na Bíblia a gente vê isso desde o Antigo Testamento também para o Novo Testamento, né? Ele sempre usou. E qual a diferença do Antigo Testamento? Como ele usava as pessoas de forma diferente, antes ou depois? Ou tem uma forma dele usar as pessoas? Geralmente, quando Deus usa o seu povo, né? Existe, eu creio assim, eu diria para você, um perfil, né? Ele usa quem ele quiser, né? Aos olhos humanos, o próprio povo de Deus, né, ele escolheu as coisas loucas deste mundo. Ele escolheu as pessoas improváveis, aquelas pessoas que talvez a sociedade olhe e não dê nenhum valor, né? Mas eu vejo, por exemplo, alguns princípios assim que a gente poderia traçar o perfil de pessoas que Deus usa, né? Vamos supor, Deus usa pessoas que se importam com pessoas. Né? Então, se você vai descobrir na Bíblia, né, que Deus usou Neemias, por exemplo, né? Deus usou Paulo, que estava pronto a dar sua própria vida para o bem da igreja. Né? E outros, vários que nós encontramos, vários exemplos que nós encontramos, que sempre Deus usa pessoas que se importam com pessoas. Outra coisa, outro perfil que eu vejo, outra característica que eu vejo de pessoas que Deus usa, são pessoas que oram. Né? Geralmente, as pessoas de oração, os irmãos que oram mais, quanto mais a gente ora, parece que Deus nos santifica, Deus nos purifica e Deus nos usa. Né? Porque Deus não usa um vaso sujo, né? Uma vasilha suja. Isso está lá na carta de Paulo a Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 2, na última parte, quando ele fala que a igreja é como se fosse uma casa com muitos vasos. Há vários tipos de vaso. Mas a exigência que Deus faz para usar um vaso é justamente aquele vaso que está limpo, aquele que está santificado. E não existe santificação sem oração, sem a leitura da palavra, sem a vida devocional. Né? Então, essa seria uma segunda característica. Né? A terceira também que eu vejo é que Deus usa entre a igreja aqueles que se dispõem muitas vezes. Né? Aqueles que se oferecem, aqueles que se consagram, aqueles que se dedicam. Todos nós deveríamos ser dedicados a Deus, porque Ele nos salvou, Ele é o nosso Senhor, nós somos filhos dEle, nós somos servos dEle, mas muitas vezes nós nos servimos desse relacionamento que a gente tem com Deus, queremos que Deus nos sirva, queremos que Deus, né, faça os nossos caprichos de filho, etc, etc, etc. Mas, além dessa questão, Deus usa pessoas que se importam com pessoas, Deus usa pessoas que oram e que se santificam. Deus usa pessoas que, quando chamadas, quando convocadas, elas se dispõem, elas se consagram naquilo que estão fazendo. Né? Deus usa pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Né? Porque quando você fala de ser usado por Deus, você geralmente está trabalhando num contexto de oposição, né? De renúncia, de consagração, de abrir mão da sua própria vontade. Todo o serviço que Deus dá para nós fazermos, né, como filho, como igreja, tem um preço a ser pago. O preço da renúncia, o preço da crítica, né, o preço da perseguição, muitas vezes do ódio das pessoas. Então, você vai descobrir isso na Bíblia. E Jesus diz lá em João 15 que nós não somos maiores do que ele ou melhor do que ele. Né? O servo não é maior do que o seu senhor. Então, se perseguiram a Cristo, quando Cristo está sendo usado por Deus para fazer a vontade dele, imagine eu e você. Né? Exatamente. Uma das coisas que eu vejo também, Lídia, um perfil assim de gente que Deus usa, são aquelas pessoas que geralmente recebem de Deus um direcionamento, uma visão. Né? Quando você vai, por exemplo, pegar o exemplo lá de Neemias, né? Ele diz lá que Deus
colocou no seu coração algo para ele fazer em Jerusalém, né? Geralmente, pessoas que são usadas por Deus têm convicção de chamado, têm convicção de propósito, de projeto, né? O apóstolo Paulo chega a dizer: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa essa responsabilidade. Então, Deus usa pessoas e Deus coloca na mente, no coração dessas pessoas a visão dele, a compaixão dele, né? Outra característica, eu não sei se eu estou atrapalhando. Pode não, por favor, estou aqui. Outra característica de pessoas que são usadas por Deus é que Deus, geralmente, ele é o próprio Deus, né? O fato de o Espírito Santo, o fato de Deus habitar em nós, nós nos tornamos cooperadores de Deus. Então, quando Deus enviou a sua igreja para a missão, antes que ela saísse para a missão, ele diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, né? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós não podemos ser usados por Deus usando o nosso próprio poder. É o poder de Deus que se manifesta na nossa fraqueza, né? É verdade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muita humildade, né? Porque, às vezes, a gente acha que nós estamos fazendo para Deus. Nós não estamos fazendo nada. Deus não precisa de nada, né? É verdade. Ele pode fazer por decreto, como ele criou o mundo, né? Com a palavra. Haja luz e houve luz. Então, Deus nos dá o privilégio, né, de sermos usados por Ele, de sermos canais, instrumentos nas suas mãos para abençoar a vida de outros. Que bênção, pastor, muito bem explicado. E me lembrou agora o senhor falando aqui, a gente fez o programa da quinta-feira passada sobre orações, né? E a oração de Ana. E Ana, ela era amargurada e ela orou, e quando ela alinhou a vontade do coração dela com o Senhor, seja feita a tua vontade, seja para a tua glória, ela teve, o filho foi atendido, respondida, né? Antes ela sofria. O senhor abordou alguns pontos aqui que fala sobre como a gente pode ser usado por Deus. Eu queria perguntar o seguinte: tem muitas pessoas que querem ser usadas, pastor, e estão ali às vezes achando, tá fazendo, tá buscando, e não consegue, e tem esse desejo de saber qual é a vocação, qual é o chamado. O que acontece que não é no tempo de Deus, é o coração que tem que alinhar? Por que não recebe, tem esse chamado? Nós fomos feitos povo de Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Então, você quer saber o que da vontade de Deus, né? Você quer ser usado por Deus? Abra a boca, começa a pregar o evangelho. Nós já somos uma igreja enviada, uma igreja, de uma certa forma, com uma missão a cumprir, né? Nós, quando nos convertemos, recebemos a presença do Espírito Santo e recebemos os dons espirituais, né? Pastor, como é que eu descubro o meu dom espiritual? É só você começar a trabalhar na igreja, identificar as necessidades da igreja. Aquilo que precisa ser feito é o seu dom. Você vai descobrir isso. Porque não espere que Deus vá mandar um anjo, né, falar o que você tem que fazer, né? Eu acho que já está explícito, né? Nós devemos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus revelada já está na Bíblia, né? Porque muita gente, às vezes, entende assim, que ser usada por Deus é ser um missionário transcultural, alguma coisa. Não é, né? E Deus usa as pessoas nos bastidores. As pessoas mais usadas por Deus são heróis anônimos. São pessoas que a gente não... né? Às vezes a gente acha que ser usado por Deus é só quando a gente ganha popularidade, quando a gente ganha fama, quando as pessoas conhecem a gente. Não tem nada a ver, né? Se você observar como Deus usou as pessoas, né? Eu digo assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então Deus, ele usa tudo, pessoas, circunstâncias, para fazer a vontade dele na nossa vida e também para que nós sejamos instrumento de bênção de Deus na vida de outras pessoas. Então, às vezes a pessoa fica querendo uma nova revelação, né? E a pessoa do lado querendo ouvir, né? Se você quer...
você tem um trabalho, você quer servir a Deus, né? Primeiro seja um bom funcionário. Você já está servindo a Deus. E Paulo diz lá que nós devemos servir aos nossos senhores, aos nossos patrões, como se estivesse servindo a Deus. Né? A sua profissão, a sua vocação fora da igreja é tão sagrada quanto a minha, que sou pastor. Se você é um médico, um profissional, um gari, um carpinteiro. Então, nós já temos um chamado, nós já temos uma missão. E falar de Jesus, por exemplo, testemunhar de Jesus, isso aí já está explícito na Bíblia. Né? Agora, fique tranquilo, porque se tem missões especiais, se tem coisas que precisam ser feitas e que Deus está soberanamente dirigindo, ele vai pegar você onde você estiver e vai lhe mostrar o que você tem que fazer. Né? É verdade. E pastor, o senhor falou no começo, muito bem colocado, que ele podia usar anjos, mas ele gosta de usar as pessoas, né? Por que usar as pessoas faz parte do plano dele sempre, assim? Por que ele sempre usa as pessoas? Eu não sei, né? Porque quem foi o seu conselheiro, né? Quem foi que ensinou ele? Eu sei que na economia dele, né? Ele nos dá esse privilégio, né? O fato da gente ter sido eleitos antes de existir todas as coisas, o fato dele ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. E Jesus sabia por quem ele estava morrendo, porque ele conhece as suas ovelhas, né? Então, quando Jesus subiu na cruz para morrer, ele sabia por quem ele estava morrendo. Né? Então, quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, ele diz que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Né? Que em Cristo Jesus nós fomos criados espiritualmente, nós passamos a existir espiritualmente para andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, veja bem, não existe a possibilidade de Deus ter nos convertido para sermos inúteis. Verdade. Né? Para não sermos usados. Todos nós somos usados. Né? Claro que alguns recebem 5 talentos, outros recebem 2, outros recebem 3, 1. Né? Mas não tem ninguém que esteja no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, que não tenha algo para fazer dentro da igreja, para edificação da igreja e também para fora, no campo da evangelização. Pastor, eu acredito que, como o senhor falou uma vez, que todo dia a gente precisa orar, que a oração de ontem não vale para hoje, né? Eu acredito que Deus pode usar a gente mais hoje do que ele usou ontem, mais ou menos, ou igual, como ele quiser, né? Mas todo dia a gente tem que pensar que a gente tem que cumprir o nosso papel, né? Sim, Lídia. Mas tem uma coisa misteriosa também, né? Que a gente não sabe, né? Aliás, Jesus conta uma parábola e ele diz que depois que nós fizermos tudo que ele pede de nós, seremos ainda servos o quê? Inúteis. Isso. A nossa medida de grandeza, de produtividade, ela é falha, ela é humana, só Deus conhece. Aliás, ele escreve para as igrejas lá em Apocalipse, né? Conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Então, tem muita gente, às vezes, que faz para aparecer, faz com a motivação errada, está pensando, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, quando ele perseguia, ele matava os cristãos, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, né? E depois ele se converte, por isso que ele diz que ele era o principal dos pecadores, porque ele foi um perseguidor da igreja. E ele estava fazendo de forma zelosa, achando que ao perseguir os cristãos, ele estava com a bênção de Deus, né? Ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, nós precisamos nos enquadrar na Bíblia, né? Acho que a Bíblia vai nos mostrando aquilo que é vontade revelada dele. Então, às vezes, tem alguns crentes que eles ficam tão preocupados em servir a Deus, querendo uma nova revelação, uma nova orientação. Vamos fazer o que já está revelado, né? Vamos fazer o que já está claro, explícito nas Escrituras Sagradas. Porque eu acho que Deus ele tem uma vontade geral, né? Por exemplo, pregar o Evangelho. Todo mundo deve pregar o Evangelho. Tem alguns que pregam com mais habilidade, com mais capacidade,
são os pastores, os professores, os mestres, né? Aqueles dons que a Bíblia chama de dons de ensino, mas todos nós podemos ser usados por Deus. Se nós somos filhos de Deus, todos nós podemos e devemos servir a Deus e ser usado por Ele, instrumento nas mãos dEle. E é uma crescente de baixar, né, pastor? Quanto mais próximo de Deus você chega, mais você quer baixar, mais você sabe que você não faz nada. Quanto mais vazio, né? Quanto mais vazio e limpo, como o senhor falou antes, lembrei daquela passagem que Deus não costura tecido novo em tecido velho, não coloca vinho novo em odre velho, né? Eu acho que quanto mais perto de Deus, e até para a glória dele, é irresistível, né? Quando ele não se manifestou a pessoas, né? Quando chegavam perto, assim, que não conseguiam ver a glória de Deus, porque senão ficava cego ou morria, eram consumidos, né? E acho que essa consciência vai aumentando conforme for a busca da pessoa, né, pastor? E Deus vai usando mais, né? Sim, veja bem, se o que eu faço para Deus é Deus que faz através de mim, não existe motivo para gloriar-me em nada. Verdade. Aliás, Paulo diz que nós devemos nos gloriar em Cristo, na cruz de Cristo. E lá em Isaías, está claro lá, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então nós podemos até tentar roubar a glória de Deus, né? Quando Jesus discutia lá com os fariseus, os saduceus lá, os escribas, uma vez ele diz, vocês tempo, né? Não querem vir a mim para terem vida. Por quê? Porque vocês só querem a glória humana. Vocês querem os aplausos humanos. Então, quando nós somos usados por Deus de uma forma correta, não existe espaço na minha vida, na sua vida, para soberba. É verdade. Para soberba. Né? Quanto mais vazios de nós mesmos e cheios de Deus, mais o nosso trabalho será eficiente e produtivo. Né? Pode falar. Não, eu acho que Deus, Ele escolhe, né? Por exemplo, você pega o pastor Billy Graham, né? Deus usou ele para ganhar pessoas no mundo inteiro, para evangelizar governantes. Então ele foi um homem especial, né? Porque Deus usa cada um, né? É Ele, não é uma escolha nossa, não é uma opção nossa, né? Aliás, é Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar, né? Então, não existe espaço para aquele que é usado por Deus para se gloriar, para se vangloriar, achando que nós somos melhores do que os outros. E uma das coisas muito perigosas, Leodir, principalmente no nosso ambiente cristão, é que às vezes Deus está usando você de uma forma especial, e eu, ao invés de me alegrar porque Deus está usando você, eu começo a criticar você, eu começo a falar mal de você, eu começo a rotular você com rótulos, dizer, também e tal, né? E não é isso, não existe competição, né? Não deve existir competição no serviço a Deus, né? Eu louvo a Deus por aqueles irmãos que são chamados e enviados para campos missionários, né? Mas há irmãos que estão fazendo coisas na igreja tão simples, mas tão importantes aos olhos de Deus, né? Então, eu acho que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, né? Nós estamos nas mãos dEle, né? Isso me lembrou da conferência de avivamento que nós falamos, que às vezes Deus usa uma pessoa para gerar um avivamento, uma pessoa de oração, às vezes está lá, ninguém vê, né, pastor, está lá e Deus usa, né? A questão é o seguinte, Deus, Ele contraria toda a nossa racionalidade, todas as nossas probabilidades, né, os nossos planejamentos estratégicos, as nossas agendas. A gente tem que ter humildade, né? Isso é verdade. Há um texto lá em Provérbios que diz que nós devemos reconhecer Deus em todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Então, o que nós precisamos reconhecer nesse fato de gente que Deus usa, ou pessoas que são usadas por Deus, é o senso da dependência dEle, né? Isso. A nossa suficiência vem de Deus, né? Nós só conseguimos fazer alguma coisa porque é Deus que está fazendo através de nós. Nós só fazemos besteira. E às vezes fazemos as besteiras
e pedimos a Deus para consertar, né? Oramos para Deus consertar e aquele negócio todo. É verdade, pastor, isso é interessante de ver, assim, que é importante falar isso, de mantermos a humildade, de ser falado. O óbvio precisa ser dito, muitas vezes a gente vê uma realidade aí, né, que precisa ser dito sobre a humildade. E de Deus escolher pessoas que a gente nem imagina. Às vezes o senhor tem uma história muito interessante, né, quando começou a igreja, que o senhor sempre conta, que eu acho muito bonito, assim, que o senhor foi o único pastor lá que começou, e hoje o senhor vê a igreja tão grande, assim, né, e o senhor reforça sempre dessa humildade, dessa dependência. A gente que anda mais próximo do Senhor, assim, a gente sabe que isso é verdade, mas que o óbvio precisa ser falado às vezes, né, pastor? Mas é uma referência e a gente precisa falar isso. Eu desfaço muito a minha soberba, né? Temos que fazer todo dia, gente, eu também, né? Mas lógico. Veja bem, irmãos, Deus, ele na sua misericórdia, na sua bondade, né? Ele usa pessoas como eu, como você, e eu acho que uma das coisas que a gente observa na Bíblia é que muitas vezes Deus tinha uma coisa, ia usar a gente de uma forma extraordinária, mas a gente, no meio do caminho, a gente bobeou, né? Há homens que começaram muito bem, mas terminaram muito mal, né? Você pega o exemplo de Salomão, começou bem, mas terminou mal, né? Você pega o exemplo de Sansão, né, que nasceu como resposta de oração dos seus pais, da nação de Israel. Deus deu a ele uma força grandiosa para que ele pudesse libertar o seu povo do poder dos filisteus, mas ele não entendeu bem, ele não soube administrar bem, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes na igreja, pessoas que realmente têm o chamado de Deus, têm o talento de Deus, têm os dons, né? E às vezes as pessoas se perdem na caminhada por causa de vaidade, de orgulho, de soberba, né? Então, para nós, né, o viver é Cristo, né? Paulo diz lá, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se a pessoa a profundidade disso, quer dizer, o nosso papel é deixar Cristo viver em nós, né? Ele deu o Espírito Santo para mim, para você, para todo crente, para todo cristão. Então, nós precisamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Ele, ao seu tempo, nos exaltará, se Ele quiser, se não, aqui vai nos exaltar lá, só o fato de termos a vida eterna, já é a glorificação, já é a bênção maior, né? E eu fico imaginando que tudo que a gente fizer para Deus, ou tudo que Deus fizer através de nós nessa vida, é muito pequeno, é muito pouco diante do que Ele fará conosco na eternidade. Porque se nós vamos viver eternamente na presença dEle, então nós vamos poder servi-lo melhor, né? Nós poderemos passar a nossa eternidade inteira fazendo o serviço perfeito para Ele. Então, todo o serviço que a gente presta para Deus aqui, usando essa ideia, é imperfeito, né? Paulo disse que nós não sabemos nem como orar, como convém, imagina as outras coisas, né? Então, é muita misericórdia, é muita graça, né? Aliás, Charles Spurgeon ele diz que orgulho é loucura. Orgulho é suicídio. Por isso que Provérbios diz que a soberba precede a ruína. E quando eu e você somos usados por Deus para fazer algo magistral, maravilhoso, a glória é dele. A glória dele, né? É Ele que faz através de nós. Então, isso pelo menos do ponto de vista de convicção está na minha mente, né? Graças a Deus. Mas às vezes o bem que eu penso, né, isso eu não consigo fazer. São as nossas limitações mesmo. E onde você observar um homem trabalhando, né, uma pessoa servindo a Deus, pode ter certeza que Deus não é servido por mãos humanas. Boa. Está lá Paulo explicando isso lá
lá no Areópago, quando ele faz aquele discurso lá, né, ao Deus desconhecido. Deus não é servido por mãos humanas e nem habita em templo feito por mãos humanas. Por que Deus habita em mim e em você? Porque nós não somos feitos por mãos humanas, nós somos feitos por Deus, Ele que nos criou, né? E eu acho que a coisa mais fantástica que nós temos na vida cristã é o fato de Deus habitar em nós, né? Deus está conosco. Isso, para mim, é uma coisa magistral da revelação bíblica, né? Deus em nós, Deus habitando dentro de nós. Eu e você, qualquer cristão genuíno, é um santuário do Espírito Santo, né? É verdade, pastor, e ter essa consciência de que o Espírito Santo é o agente, né, através de nós, um agente ativo disso, como que a gente pode ter consciência também de que ele está agindo através de nós. O senhor falou tudo isso, e lembro de Paulo, né, é muito bonito que ele chegou ao ponto de pedir, desejar até entregar sua própria salvação para que os outros pudessem ver. Você já não vive mais para você mesmo. Paulo é um grande exemplo disso, né? Eu acho o seguinte... Que está agindo através de nós e dos outros, o Espírito Santo. É só para você observar o seguinte, as pessoas que Deus mais usa são as pessoas mais vazias de si mesmo, né? E é tão interessante que quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais produtivos nós somos na vida. Né? Aliás, há um pensamento lá de Richard Baxter que ele diz que os homens que mais fizeram nessa terra foram aqueles que mais pensaram no céu. Né? Então, a nossa produtividade humana ela é decorrente desse relacionamento com Deus. Né? E Deus usa quem Ele quiser, Deus usa, às vezes, por toda a vida, Deus usa por um período, né? Deus dá vários ministérios durante a nossa vida. Né? Quem imaginaria que nós estaríamos com essa TV aqui, né? Faz um ano, pastor, de pandemia, assim que começou a pandemia, ano passado, março, né? A gente estava fazendo estúdios de casa. Isso. E Deus quis dar isso pra gente, colocou essa TV na mão da gente, né? Mas é tudo dele, ele que está fazendo, nós somos apenas mordomos de Deus, né? Espectadores, né? Nós estamos aqui, mas nós somos espectadores, né, pastor? E é bonito de ver que a gente recebe um feedback, assim, de tantas pessoas que estão em casa com depressão e que têm acompanhado o conteúdo aqui. Aí você fala, nunca que eu poderia mudar a vida de alguém lá. Eu não conseguiria fazer isso, né, pastor? A gente não consegue, mas a gente vê ele fazendo, por isso que a gente fala, somos espectadores da graça de Deus. E quero lá aproveitar e falar em ser usado por Deus, né? A gente está com o livro aqui do pastor que foi lançado agora pela editora Hebron, a editora está fresquinha, chegou muito livro essa semana, gente, semana passada, lindos, o pastor falou do Spurgeon, tem vários lá também, e tem esse novinho do pastor sobre generosidade, e aqui me chama a atenção, pastor, que ele fala o segredo da plena felicidade. Plenitude é uma coisa forte, né? Porque essa afirmação ela está baseada lá naquela bem-aventurança, porque todos nós conhecemos aquelas bem-aventuranças que aparecem no Antigo Testamento, né? E bem-aventurado aquele que medita na lei de dia e de noite, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. Aí nós temos as bem-aventuranças de Jesus lá no Sermão do Monte, né? As 8 bem-aventuranças. E aí aparece na boca do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, quando ele diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Por que Deus é feliz? Por que na presença de Deus a plenitude de felicidade? É porque ele é generoso. Deus é feliz porque é generoso. Né? O que o pecado fez na minha vida e na sua vida? Quando o pecado entrou no mundo? Né? Fez com que nós nos tornássemos o quê? Egoístas. Né? Que nós passássemos... Juízes. Amar mais a nós do que os outros, do que a Deus, do que ao próximo. Então, o pecado trouxe assim um narcisismo muito grande. E às vezes a gente vive nessa perspectiva de que nós estamos aqui para ser servidos. E a Bíblia fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Eu vejo generosidade de Gênesis Apocalipse. Né?
Deus é o pai da generosidade, a Bíblia é o livro da generosidade. Quando você pega um versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o Filho, né? Meu Deus. E Romano diz, se ele deu o mais precioso, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas, né? Deus é o Deus que não somente dá, mas acrescenta mais daquilo que ele tem nos dado, né? Então, a generosidade é aquele dar sem segunda intenção. Muito bom. Né? Às vezes você dá para a pessoa ficar na sua mão, né? Você dá para aparecer, para vender a sua imagem de uma pessoa generosa. Geralmente, os que muitos dão são aqueles que querem menos aparecer. A Bíblia fala que o que a mão direita fizer, a esquerda não vai ficar sabendo, né? E Deus, olha, faz tudo por nós sem fazer barulho, não é isso? Sem tocar trombeta. Nós estamos vivos hoje, nós estamos respirando hoje. O sol nasce, se põe todo dia. Tudo isso é fruto da generosidade de Deus, né? E é tão interessante porque agora nessa pandemia a gente descobriu como era bom as coisas simples. A gente podia ir para a praia, andar, estar juntos, né? Viver mais. Né? Então, às vezes a gente só se lembra que Deus é generoso quando a gente perde essas coisas mais simples, mas a gente começa a dar valor a coisas que nos são tiradas agora nessa pandemia, né? É verdade. O fato da gente não poder abraçar o outro, conversar com o outro, reunir na casa do outro. E tudo isso, né? Tudo isso é porque nós temos um Deus generoso. A diferença do cristianismo é que Deus, ele é amor, né? Ele é amor. E a essência de Deus é o amor, e todo amor que puder existir na esfera humana procede dele, né? Paulo chega a dizer em Romanos 5 que ele derrama no nosso coração o amor de Deus. Então é isso. Então vamos ver se a gente consegue esparramar esse vírus aí da generosidade. Amém. Principalmente agora na pandemia, né, do Covid. Né? E para que a gente possa... Que tudo isso, ao invés de nos desunir, de nos separar, né, porque às vezes a gente veja essas narrativas que vocês estão ouvindo aí, nós vivemos um mundo hoje muito beligerante, muito conflituoso, as pessoas brigando, competindo, né? E às vezes usando até de má intenção essa questão da pandemia, da morte das pessoas. É verdade. Uma coisa muito triste, muito triste. Então, generosidade precisa entrar na moda agora. É verdade. Tem uma frase muito boa aqui do Jim Elliot, que fala que não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não se pode perder, né? É muito bonito que é aquilo que o senhor falou antes, de colocar os olhos lá na eternidade. Aquele que produz aqui é quem está com os olhos lá, né? Sabe que isso aqui é uma passagem, né, pastor? E o senhor falou uma coisa que me lembrou do Tim Keller, que ele fala de Paulo, que Deus fez as coisas e viu que é bom, ele faz as coisas, ele se agrada, ele anda contente. Paulo falando do contentamento, ele aprendeu a andar feliz em todas as situações. Então ele não se coloca no lugar mais de juiz, né, nem se culpando pelas coisas erradas que ele faz, nem se vangloriando, né, porque ele sabe que tudo é Deus que faz. E é bonita essa colocação para a gente olhar e ver que Deus faz e ver que é bom também, né? Porque às vezes a gente fica se cobrando tanto, né, pastor? A questão toda, Lídia, é o seguinte, é que o pecado trouxe uma insatisfação e uma ingratidão muito grande para dentro do nosso coração. Porque se você olhar a dimensão do universo, e Deus criou os céus e a terra que nos colocou aqui, e tudo funciona regularmente, todos os dias, pela bondade dele, pela generosidade dele. Então, o salmista diz que a terra está cheia da bondade de Deus. Pode ter certeza. Onde você olhar, onde você contemplar, você vai ver ali a bondade de Deus, né? Deus é bom, né? Por isso que o salmista diz, rendei graças ao Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
E quanto mais a gente adorar esse Deus, mais conhecê-lo, mais ter intimidade com ele, mais a gente vai ser ousado, né, pastor? Para que ele... é um privilégio fazer parte do avanço do reino, né, pastor? Eu quero pedir para o senhor, já agradecendo, passou muito rápido, gente. Pastor Erivaldo tem que vir mais aqui no Manhã EPP. Se você também acha isso, fala aí que depois a gente lê os comentários. Mas eu quero já agradecer, pastor, pelo privilégio de ser pastoreado por você. Isso é a graça de Deus, agradeço a Deus. E pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir, para quem deseja ser muito usado por Deus, por favor, de tudo isso que a gente falou aí. Não, eu acho que nós, como filhos de Deus, nós devemos ser bons imitadores de Deus, né? E lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala, sede, pois, imitadores de Deus, né? Assim como Deus é perfeito, nós devemos ser perfeitos. E aquela frase ali de perfeição está no contexto justamente do amor ao próximo, de ajudar o outro, né? Então, eu creio, vamos trabalhar, vamos ser mais generosos, né? Generosos ao falar, generosos ao fazer, generosos muitas vezes ao criticar. Eu ia falar isso. Vamos ser promotores, né, da generosidade. Eu acho que é isso que o mundo está precisando, as pessoas estão precisando hoje, de amor, de carinho, de generosidade. E tem tantos meios de fazer isso, né, pastor? Agora eu lembrei aqui da cesta básica. Às vezes alguém quer fazer, não sabe como, é tão fácil ali, um Pix, agora ficou tudo mais fácil, né? Isso. Agora a pandemia, a gente está vendo aí quantas pessoas falando que perderam o emprego, né, pastor? E, enfim, e as cestas básicas estão aí também, a gente tem feito isso também. Ficou mais fácil hoje, né, pastor? A questão seguinte é que as oportunidades Deus nos dá para a gente ser generoso, né? Boa. Quando alguém bate na sua porta pedindo alguma coisa, Deus está dizendo, tá vendo aí, eu estou dando para você o privilégio de você ajudar. Então, é só você olhar um pouquinho para fora, olhar para o seu umbigo, você vai ver quanta coisa, quanta gente Deus coloca para a gente abençoá-los praticando a generosidade. Olha aí, finalizou com chave de ouro, gente. As oportunidades que Deus nos dá todos os dias, né, pastor? Muito obrigada e espero que o senhor volte aqui mais vezes, que a gente estava com saudade já do senhor aqui no Manhã EPP. Estamos sempre às ordens aí, quando puder. Muito obrigado pela sua audiência. E se inscreva, por favor, no canal IPP TV. Você quer ser generoso com alguém? Liga para ela e diz, por favor, assine o canal IPP TV, que é o canal da generosidade, pode ter certeza disso. Fenomenal, e falando nisso, Tainá Félix vai trazer mais informações para a gente de como ser um parceiro da IPP TV, a Tainá sempre trazendo as informações para a gente ficar ligadinho aqui, então fala aí, Tainá. Muito bom dia para você que está nos assistindo. Que alegria estar mais uma vez aqui participando do Manhã IPP. Gente, você sabia que você pode ser um parceiro IPP TV? É isso mesmo. E o meu convite é esse, para que você seja um parceiro da IPP TV. Como que é possível? Calma, eu vou te explicar. É só você acessar o site ipp.tv.br e você ir lá num linkzinho que aparece para ajudar a manter este projeto. Você vai clicar e você vai preencher todos os dados que são solicitados e você pode escolher o valor. Ali consta um valor de R$ 40,10, mas você pode colocar qualquer outro valor. Lembrando que é importante você colocar no finalzinho os 10 centavos para a gente saber que esse valor está sendo destinado para o projeto da IPP TV. Então participe. Se você é edificado com toda essa programação, ajude a gente a mantê-la aqui para você no canal do YouTube. Lembrando que quando você fizer todo o cadastro, você pode ajudar mensalmente cadastrando o seu cartão de crédito também ou um boleto bancário da melhor forma, da forma como você preferir, tá bom? Então seja um colaborador. Lídia, é com você nos estúdios.
Muito bom, obrigada, Tainá. E agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. É isso mesmo. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. E por isso as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está pensando em remodelar o ambiente, aonde você trabalha, onde você mora, onde você desenvolve coisas novas também, né? A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja bem pertinho da sua casa ou no próprio site da Quali Vinil. Então, nossa dica de hoje é: inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. A gente vê aí nos estúdios aqui da IPP-TV um toque, ficou tão gostoso, né? Tem Quali Vinil aqui, então a gente indica aquilo que a gente confia. Fica a dica de hoje para você. E vamos lá então ao Fala Comigo, o quadro aqui em que a gente responde perguntas que mandam para o telefone da comunicação aqui de Pinheiros, 981498444 São Paulo. Fala comigo! Bom dia! Como faço para adquirir o livro Generosidade do Reverendo Arival Dias Casimiro? É muito fácil, basta acessar o site da Editora Hebron, que é o seguinte, editoraebron.com.br, e é só clicar lá e comprar também. Você pode mandar mensagens, né, de qualquer livro que você quiser da Editora Hebron. Tem o telefone, que é o WhatsApp 011 98207 3072, ou pelo e-mail também, atendimento, vou repetir, atendimento.hebron@ippinheiros.org.br. Outra pergunta, fala comigo. Boa tarde, irmãos. Gostaria de saber como faço para contribuir com as cestas básicas. É muito simples. Você escolhe o valor que você quer doar e coloca o valor com os 90 centavos atrás. Esse valor é para identificar o destino, né, para a gente poder identificar para quem você está doando, porque tem parceria da TV, tem junta de missões, enfim. E as das cestas básicas são os 0,90 centavos. Então, pode ser R$100, pode ser R$40, pode ser R$10.000, mas coloca o 0,90 atrás para a gente identificar que é para cesta básica. E pode fazer pelo Pix, que está aparecendo na sua tela, 50 954 825 1000 ao contrário 13. Vou repetir. Anota esse Pix aí, que quando Deus tocar no seu coração de botar alimento na mesa de uma família, das cestas básicas, você pode fazer rapidinho ali pelo Pix. 50 954 825 00113. Lembrando que isso é um CNPJ, tá, gente? Porque lá pergunta se é celular, se é e-mail, se é CPF ou se é CNPJ. Então coloca CNPJ e coloca esse. E a cesta básica que você doar vai chegar na casa dessas famílias. É isso aí, gente. Mais uma coisa que eu quero contar para você hoje aqui no IPP é a dica do livro que tem a ver com o nosso assunto de hoje, como Deus usa as pessoas. E a dica do livro de hoje é Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Paul Tripp. Né? Na quarta capa do livro nós podemos ler o seguinte: se você seguisse o Senhor durante 1000 anos, ainda necessitaria do ministério do corpo de Cristo, tanto quanto necessitava no dia em que creu. Essa necessidade permanecerá até que a nossa santificação esteja completa na glória. Olha que coisa linda. A partir desses conceitos redefinidos aí, o autor caminha por assuntos como: nas mãos do Redentor. Outro assunto: será que realmente precisamos de ajuda? Outro assunto: entendendo a luta do seu coração. Gente, esse livro é fenomenal. Construindo relacionamentos ao entrar em seus mundos. Olha que coisa linda. E finalizando com infundindo a identidade em Cristo e providenciando a prestação de contas. Olha, esse livro não pode deixar de ter na sua prateleira. Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Paul Tripp. É isso aí, gente. Muito bom. E vamos lá, então, chegando ao final, vamos dar parabéns para quem está de aniversário hoje. Vamos lá aos aniversariantes do dia.
Parabéns para o Alexandre Rodrigo da Cunha, também a Ângela Macheredian, o Kaique Ribeiro, a Cleide Monteiro, o Gabriel Ferreira Batista, o Gerson Cândido, Guiomar Bruali, José Marcelino de Moraes, Mário Enio Gonçalves, Miguel Laino, Patrícia Marcondes, Ricardo de Mendonça e o Samuel Bispo Nunes. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. Você que está em casa também, que está de aniversário, receba o nosso abraço com carinho aqui do Manhã IPP, da IPP TV, para você. Que Deus abençoe esse ano novo, que seja cheio de novidades de vida e que Deus te use muito, nos use, né? Nossa vontade, em nome de Jesus. A gente fica por aqui, mas segunda-feira estaremos de volta. Lembra do que o pastor Arival falou? Assina o canal, compartilha, nos ajude, porque essa televisão ela ajuda missionários e você pode fazer parte disso. Se você assinar, a gente assina tanta coisa por aí, né, gente? Se você assinar, compartilhar, pedir para sua lista de amigos assinarem o canal, você vai estar ajudando missionários, você vai estar ajudando a divulgar esse canal e ajudando a gente fazer missão. Então, você é um missionário, lembre disso. Eu espero por você na segunda-feira. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Até lá!